E aí, pessoal do sexto ano? Hoje nós vamos falar sobre a aula 2 do terceiro bimestre, que o assunto são as unidades de relevo, né, que no livro antigo está na página 122. Né? E o livro fala que o relevo, né, cada tipo de relevo, ele pode ter uma facilidade ou uma adversidade para a ocupação do ser humano. Por exemplo, o ser humano ele sempre procurou as áreas mais planas e próximas aos rios para poder se alocar. Né? Por quê? Porque ele vai ter uma maior facilidade. Em contraponto, numa área muito alta, muito montanhosa, o ser humano vai ter um pouco mais de dificuldade. Por quê? O ar vai ser mais rarefeito, vai ter mais dificuldade de chegar mercadorias, a locomoção das pessoas é mais complicada. Então, cada tipo de relevo pode facilitar ou dificultar a vivência dos seres humanos. Tá? E aí o livro começa a descrever os principais tipos de relevo. Né? E são 4 os principais tipos de relevo. Nós temos as cadeias montanhosas, que elas são formadas através dos choques de placas tectônicas. A gente já viu nas aulas anteriores que as placas tectônicas elas se chocam. Uma desce, a gente chama esse movimento de movimento de subducção, e a outra sobe, a gente chama esse movimento de soerguimento. Então, desse soerguimento, através de milhões de anos, é que são formadas as cadeias, que foram formadas as cadeias montanhosas, tá? Ou que a gente chama também as cordilheiras. Lembrando que no Brasil nós não temos esse tipo de relevo, tá? Na América do Sul nós temos a Cordilheira dos Andes, que fica na Argentina, Peru, Bolívia, né? Em outros países, mas o Brasil não tem esse tipo de relevo, tá? Quais são os tipos de relevo que tem no Brasil? Nós temos as depressões. O que é uma depressão? É uma área que ela é mais baixa do que o seu entorno. Geralmente, você tem áreas de planalto e uma área bem mais baixa. Nessa área mais baixa a gente chama de depressão, é o relevo depressão. Planalto é aquela área mais alta, tá? São regiões geralmente onduladas. Quem já teve a oportunidade aqui de viajar para o interior do Rio de Janeiro ou viajar de carro para São Paulo, para o sul de Minas Gerais, já viu esse tipo de relevo, né? Um relevo muito bonito, né? Serra das Araras, né? Aquela região do sul do Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais. Então, tem esse tipo de relevo. E também, para finalizar, a gente tem as planícies, que geralmente são áreas, né, planas, que são formadas pelos depósitos de sedimentos, né, vindos de terrenos mais altos. Então, ela é formada de sedimentos de áreas mais altas, a gente forma as planícies. O livro, né, aqui na página 125, mostra as diferentes altitudes, né, do nosso planeta. Tá? E as altitudes também, na página 127, as altitudes do nosso país. É só vocês verem aqui. Em verde e amarelo são as altitudes mais baixas e em escuro estão as altitudes mais elevadas do nosso país. Lembrando que, tá, o Brasil, a maior parte dos terrenos das cidades brasileiras, elas ficam em uma altitude até 1.200 metros de altura, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, boa parte está no nível do mar, e a maior parte das cidades que não estão no nível do mar, né, como as cidades do interior do Rio de Janeiro, elas estão numa altitude até 1.200 metros. Há exceções? Há, né? Há partes de Itatiaia, de Resende, de Visconde de Mauá, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, né, que são cidades serranas, e as cidades ali que fazem divisa com o estado de São Paulo, né, tem locais lá que têm altitudes maiores do que 1.200 metros. Tá? Mas, no geral, a maioria das cidades do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro, elas têm menos de 1.200 metros
de altitude, tá? Lembrando que o relevo ele é extremamente importante também para as atividades econômicas, tá? Por exemplo, as áreas de planície elas favorecem a navegação fluvial, né? Então, os rios eles podem ter esse tipo de navegação, porque são rios mais adaptados para esse tipo de movimento, né? Nós temos muito isso lá, principalmente na região norte, na região amazônica. Em contrapartida, nas áreas de planalto, né, por apresentar muitos desníveis, né, os rios dessas regiões eles são rios muito caudalosos. Né? O que é um rio caudaloso? Em que a água desse rio ela tem muita força. E, por ter muita força, né, ela vai ser, essa região vai ser muito assim adaptada para receber uma usina hidrelétrica, por exemplo, né? A usina hidrelétrica de Itaipu, que é a maior do nosso país, já foi a maior do mundo, né? Hoje não mais, mas é a maior do nosso país. Ela fica localizada numa área de planície, assim como a maioria das usinas hidrelétricas no nosso país, tá? Só para finalizar, nós temos aqui na página 126 os tipos de relevo do nosso país, tá? Aqui em amarelo estão as depressões, em marrom os planaltos e em verde as planícies. Então nós temos aí uma predominância de depressões e planaltos e as planícies em menor escala. Lembrando que cadeias montanhosas nós não temos no nosso país. Existe em várias partes do mundo, na Ásia, existe em parte da Islândia, nós temos em outros locais, temos aqui na América do Sul, mas não no nosso país. Para vocês poderem fixar bem a matéria, exercíciozinho, né? Página 130 aqui do livro antigo, para vocês poderem fixar a matéria. Qualquer dúvida sobre páginas, estou falando aqui sobre o livro antigo, mas qualquer dúvida sobre numeração de páginas, professor, tem um livro reformulado. É só olhar lá na folhinha da aula, né? Aula 2, e ver qual é, que eu botei lá tanto o livro antigo quanto o livro reformulado. Só vocês olharem lá qual é a página do exercício. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima e fiquem com Deus.